a principal diferença entre o fundo de tijolo e o de papel e vantagens, desvantagens que as pessoas podem ter. Ok. Bom, exato. Os dois grandes grupos são fundo de papel e fundo de tijolo. E dentro do fundo de tijolo, você tem as várias classes de ativos, que é shopping center, centros de logística, lajes corporativas, lojas de rua, hotelaria, hotéis. Então, você tem essas de tijolo. E de papel, você tem os certificados de recebível imobiliário. Qual que é a primeira grande diferença de um fundo ou de outro, né? Quando a gente nomeia tijolo ou nomeia papel, significa o seguinte: aquele fundo vai investir em tijolos, aquele fundo vai investir em papéis. O que é tijolo? O fundo ele será proprietário do imóvel quando é tijolo, né? Então, existe, por exemplo, um hotel e o fundo compra o hotel. O fundo fica com a matrícula do imóvel em seu nome. E o fundo tem o benefício do retorno daquele empreendimento, se for hotel, se for um escritório dos aluguéis dos inquilinos, né? Ele terá o retorno daquele aluguel e ele terá também o benefício da apreciação deste imóvel, porque ele é dono. Como se eu compro uma casa, eu compro um apartamento, eu ganho aluguel e eu ganho ainda se esse imóvel apreciar. Ou perco se esse imóvel depreciar. Então você tem o risco direto do imóvel. Isso é tijolo. É uma diferença muito grande, né? Com relação ao fundo de papel, o fundo de papel ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. Certificados de recebíveis imobiliários são papéis, títulos, valores imobiliários que são dívidas. São instrumentos de crédito, diferente de ter o imóvel. No imóvel você ganha ou perde o valor do imóvel, mais o aluguel. No CRI é uma dívida, é como se fosse uma debenture, como se fosse um depósito bancário, um CDB, uma LCI, né? Então, é um título de renda fixa, onde existe um valor desses créditos. Então, o fundo investe em vários desses títulos. Esses títulos têm um valor que é corrigido por algum indexador, CDI, IPCA e IGPM, e esses títulos eles têm uma taxa de juros, né? Então é IPCA mais 7, IGPM mais 8, né? Essa é a remuneração desse portfólio. Ele não tem um ganho de capital ou uma depreciação sobre o imóvel. Por quê? Porque o imóvel que está lastreando esse papel não pertence ao fundo, né? Ele pertence a quem tomou o dinheiro emprestado. Então, eu vou fazer um exemplo um pouco mais detalhado. Eu sou uma pessoa que eu sou dono de um apartamento, certo? E eu quero tomar dinheiro emprestado sobre esse apartamento. O apartamento vale R$500 mil, por exemplo. Eu vou a uma instituição financeira e eu pego 250 mil emprestado por 10 anos, né? Isso o pessoal que adquire casa própria sabe bem o que eu estou falando, né? Você dá um sinal e fica com uma dívida. Então, ao tomar 250 mil reais emprestado, eu dei o meu imóvel de 500 mil como garantia. Mas o credor não é dono do imóvel, eu sou dono do imóvel. E eu sou responsável por pagar essa dívida. Vários créditos como o meu são acumulados e colocados numa securitizadora que emite um CRI, que é um valor imobiliário, lastreado nesse portfólio de créditos, certo? E o fundo imobiliário compra esse CRI. Então, o fundo imobiliário ele é detentor de créditos de renda fixa, ele vai receber juros e principal todo mês, e como garantia ele tem algo como o dobro do valor daquele crédito em imóveis. Se o devedor não paga, se eu, por exemplo, não pagar, né, o fundo toma o meu imóvel, vende em leilão e recupera os recursos, certo? Então, essa é a diferença fundamental. Um deles é você dono do imóvel, a outra é você dono de um crédito que tem uma garantia de um imóvel. Aqui você tem potencial de ganho de capital, aqui não, aqui é uma renda fixa. O principal risco de cada um deles, por exemplo, do ter o imóvel e o de não ter o imóvel, qual que é? Então, o fundo de CRI é um fundo que conceitualmente ele é um fundo de menor risco, né? Por quê?
Porque o CRI é uma dívida que tem que ser paga todo mês. Você tem uma certa previsibilidade daquele fluxo de caixa, enquanto que o de tijolo, às vezes, pode ter um inquilino que sai, que não paga, né? E tem a apreciação do imóvel e tem uma despesa de manutenção. Então, você tem um risco menor no fundo de recebíveis e um risco maior no fundo de tijolo. E, por consequência, você deveria ter um ganho maior no de tijolo e um ganho menor no de recebíveis. Obviamente, nós estamos no Brasil, onde nem sempre as coisas funcionam de acordo com a lógica. E, atualmente, os ganhos em fundos de papéis têm sido maiores do que em fundos de tijolo. Mas isso porque você não tem a dívida diretamente em seu nome. Você tem um fundo que tem a dívida. Você tem um fundo que tem o imóvel. E o que você tem na mão como investidor são cotas dos fundos imobiliários. E as cotas dos fundos imobiliários sofrem flutuação de preço como ações, né? Então você tem um componente de renda de dividendo mensal e tem o valor da cota que flutua em mercado secundário. E que muitas vezes o valor da cota no mercado secundário não tem nada a ver com o lastro per si, né? Então você tem, por exemplo, alguns fundos hoje que têm cotas que valem, por exemplo, R$70 por cota, R$80 por cota, e o lastro é um imóvel que vale R$100 por cota. Por quê? Porque o mercado secundário, às vezes, ele se descola, porque ele é muito ligado a movimentos de capitais. Então, se o pessoal está indo para a renda fixa agora, porque a Selic está subindo, esses títulos caem. Se a Selic começa a cair, esses títulos apreciam, talvez até acima do seu valor justo, né? Então, o que tem que ser considerado ao investir é, primeiro, o que está lastreando cada um desses fundos, qual que é o valor da cota, a liquidez e como que ela se movimenta no mercado secundário, né? Então,